Fala galera, tudo bem? Charles Alves aqui mais uma vez para vocês. E como eu prometi aí algumas semanas, hoje eu vou gravar esse vídeo explicando para vocês como fazer para postar suas fotos no Instagram, né? Como redimensionar elas usando o Photoshop, tá? Então só para a gente entender como funciona aqui, ó. O Instagram, ele tem aqui, ó, tô na página de ajuda do Instagram. Então ele me diz o seguinte, né, que independente se você está usando o Android ou o iOS, né, ele sempre vai tentar manter a melhor qualidade de resolução possível com largura de até 1080 pixels, né? Quando você compartilha uma foto cuja largura é de 320 a 1080 pixels, mantemos essa foto com a resolução original, desde que a respectiva taxa de proporção esteja entre 1,91 por 1 ou 4 por 5, né? A altura entre 566 e 1350 pixels e largura de 1080 pixels. Então o que isso significa? Que a gente pode postar no Instagram fotos que tenham 1080 por 1080, que são as fotos quadradas, ou fotos mais verticais, né, que deixam elas mais cheinhas no teu feed. Ou seja, elas podem ter 1350 de altura por 1080 de largura. Então, como que a gente vai fazer isso no Photoshop? Então, a gente vai vir aqui no nosso Photoshop, vamos lá no menu File, né, Arquivo, e vou criar um novo documento. Então, se eu quiser uma foto mais quadradinha, eu vou colocar aqui 1080 por 1080 pixels, tá? 72 de resolução já é o suficiente e modo de cor RGB, tá? E dou um criar, ó. Então eu já tenho a minha foto quadradinha aqui, tá? Se eu quiser uma foto mais vertical, eu vou lá no meu menu File, New e vou criar um arquivo com 1080 de largura por 1350 de altura, tá? E dou um criar, ó. Então eu tenho essas duas formas aqui de postar no Instagram, tá? Por que eu opto por fazer no Photoshop? Porque quando a gente trabalha no Lightroom, por exemplo, a gente não vai exportar um ensaio inteiro para postar no Instagram, né? Geralmente eu, por exemplo, particularmente trabalho com 3 fotos por postagem. Então, se vocês virem o meu feed lá no Instagram, eles vão ter sempre 3 fotos do mesmo ensaio, tá? Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou abrir uma foto aqui. Eu trouxe duas, tá? Eu tenho uma na vertical e uma na horizontal. Então eu vou puxar essa aqui na vertical, ó. Se eu jogar ela dentro dessa proporção aqui de 1350 por 1080, ó, ela não encaixa, tá vendo? Ela sobra. Então eu vou aumentar aqui, ó, até preencher, tá? Porque assim eu já redimensiono ela aqui da maneira que eu quero, ó. Eu evito de cortar lá no Instagram, tá vendo? Eu perdi um pouquinho da imagem ali, mas ela ficou uma imagem bonita. A mesma coisa se eu for fazer ela quadrada aqui, ó. Opa! Se eu for fazer ela quadrada, ó. Vou trazer ela aqui, tá? Vou jogar ela aqui, ó. Posso aumentar para deixar ela mais cheinha, ó. E encaixar ela aqui. Tá, faltou um pedacinho aqui. Ó. Tá vendo? Ah, Charles, mas eu não quero cortar, eu quero manter a foto inteira. Nesse caso, vocês vão ter que fazer o seguinte, ó, por exemplo, eu já fiz várias vezes isso em algumas fotos. Eu trago ela para cá e deixo ela assim, tá? E aqui fora eu trabalho com alguma cor, né? Eu venho aqui nas minhas camadas de ajuste, ó, crio uma cor sólida, pego uma corzinha ali que tenha na foto, tá? Ó, deixar um tomzinho mais claro assim, ó. E deixo ela assim, porque daí eu já levo ela quadrada assim pro Instagram, tá? Eu também não costumo postar foto direto do PC. Eu tenho o hábito de salvar elas, enviar elas para o meu celular através do Bluetooth. Ó, como eu tenho notebook, eu tenho Bluetooth, então eu envio por celular e posto pelo celular, né? Eu costumava usar esse aplicativo aqui, ó, para postar direto do computador, mas eu percebi que ele estava prejudicando o alcance das imagens e a qualidade também dava uma prejudicada. Então eu optei por enviar para o celular e postar direto por lá, tá?
Outra coisa que eu quero ensinar para vocês também é fazer aqueles grids do Instagram, tá? Vou abrir só esse aplicativo aqui para vocês verem o meu Instagram lá, para vocês entenderem o que são os grids. Não sei se vocês já notaram que alguns Instagrams, alguns perfis que vocês entram, eles têm alguns mosaicos, né? Que são os famosos grids, ó. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Ó, deixa eu arrastar um pouquinho mais para baixo. Eu fiz com essa foto aqui também, aqui da gestante, ó. Tá? Então, ó, fiz um grid aqui com 6 fotos. Então isso aqui é bem fácil de fazer, tá? É bem tranquilo. Como que a gente vai fazer esses grids aqui, ó? Você pode também trabalhar ele naquelas proporções. Eu posso deixar a foto mais quadrada ou mais vertical, ó. Aqui eu deixei ela mais quadradinha, tá vendo? Ó? Se eu abrir essa foto aqui, por exemplo, ó, eu acredito que ela está mais vertical, ó, tá vendo? Ó? Ela está mais alta. Então você pode fazer dos dois jeitos, tá? Como que a gente vai fazer esse grid? Depende de quantas fotos você quer trabalhar aqui. Por exemplo, aqui eu fiz com 2, mas eu poderia fazer com 3, poderia fazer com 6, como eu fiz aqui, poderia fazer com 9, depende da sua necessidade, tá? Mas qual que é o macete? Você vai ter que fazer uma conta. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 6 aqui, ó, eu preciso entender o seguinte: cada foto eu tenho 1350 de altura por 1080 de largura. Então, se eu quiser fazer com 6, eu tenho que calcular 1080 vezes 3 e 1350 vezes 2, né? Porque altura e largura. Então aqui, ó, vou até abrir a calculadora para a gente não errar. Então, se eu for fazer com 6, igual está ali no exemplo, ó, eu vou colocar 1350 vezes 2, que dá 2.700. Então, eu vou vir aqui no Photoshop, vou criar um novo documento e vou colocar aqui na minha altura, ó, 2.700. E a largura? A largura vai ser 1080 vezes 3, tá? 3.240. Lembrando, vezes 3, porque serão 3 imagens aqui, tá? Então, eu vou voltar lá no meu Photoshop e vou colocar 3.240. E dou um criar. Ó, ele vai abrir esse documento aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar linhas guias para encaixar aqui, tá? Uma maneira da gente criar bem rapidinho, ó, é pegar essa ferramenta de retângulo aqui e dar um clique na tela, ó. Ele vai abrir as dimensões aqui para mim. Então eu vou colocar lá 1080 na largura por 1350 de altura. Não quero nenhum canto arredondado, ó. Vou zerar isso aqui, quero ele bem quadradinho e dou um OK. Então isso aqui, ó, é uma imagem minha, tá? Então eu vou encaixar aqui no canto, ó. Encaixei lá. Vou puxar as linhas guias aqui, tá? Se a de vocês não tiver ativada, tá aparecendo esse quadrado aqui, tá bugado, ó, mas o meu quadradinho tá lá no canto, tá? Então, lembrando, se as linhas guias de vocês não estiverem aparecendo, é só pressionar Ctrl R que elas vão aparecer aqui, tá? Você ativa e desativa. Quando elas estiverem ativas, é só clicar aqui na reguinha, ó, e arrastar. Então, vou encaixar uma aqui e outra aqui, tá? Vou mover meu quadrado para o lado, tá? Vou puxar mais uma linha aqui e tá pronto, ó. Vou deletar esse quadradinho. E, ó, então, cada uma desses retângulos que ficou aqui vai ser uma parte da minha foto, tá? Então, vou trazer uma imagem para cá, tá? Nesse caso, eu vou usar uma vertical. Ó, joguei ela aqui. Vou preencher o meu grid aqui, ó. Puxar ela bem para o meio para ficar bem bacana. E beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar essa imagem nessas linhas aqui, ó. Eu vou até puxar um pouquinho mais para baixo aqui para não pegar tão no olho dela ali assim, ó. Aí. Ó. Então, voltando. Eu preciso cortar essa imagem nessas linhas, tá? Mas eu não vou cortar usando a ferramenta de crop. Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que está escondida junto com a ferramenta de crop, que é a Slice Tool. Quando eu habilito ela, ó, você vai ver que aqui em cima vai ter essa opção chamada Slices from Guides. Então ele está dizendo que ele vai cortar nas linhas guias, ó.
eu vou dar um clique e você vai ver que ele já dividiu aqui, ó, em janelinhas, tá? Quando eu for salvar isso aqui, ele vai salvar imagem por imagem, tá? Então o procedimento para salvar é o mesmo que eu fiz lá no tutorial que eu ensinei a salvar as fotos pro Facebook, tá? Vocês vão vir aqui no menu Arquivo, Exportar, Salvar para web, tá? As mesmas configurações, ó, PNG 24. Caso você não esteja trabalhando no sRGB, marque a caixinha para converter no sRGB. Coloque a nitidez bicúbica, tá? E clique em salvar. Vai buscar a pasta que você quer, então vou salvar lá na pastinha que eu estou usando aqui, ó. Vídeos, YouTube, como postar, Instagram. E posso colocar aqui Insta, o nome que vocês quiserem, tá? Vou colocar Insta aqui só para facilitar. Dou um salvar. Vocês vão notar que quando for lá na pasta, ó, ele vai criar uma nova pastinha chamada Images e dentro dessa pasta aqui, ele vai salvar cada pedacinho daquela imagem, ó. Aí é só você postar no teu Instagram seguindo essa ordem. Então você tem que entender que primeiro você vai postar essa aqui, que é a 6, depois a 5, depois a 4, a 3, a 2 e a 1. Então você vai começar a postar primeiro a última imagem, né? E por último a primeira, porque daí ele vai fazer aquele grid bem bonito no Instagram, tá? Para salvar as outras imagens aqui, mesma coisa, ó, já tá aqui dentro do meu espaço que eu salvei. Vou lá no menu Arquivo, Exportar, Opa! Cliquei na janelinha errada. Arquivo, Exportar, Salvar para web. O atalho é o Alt Shift Ctrl S, tá? Alt Shift Ctrl S. Ele já vai abrir a janelinha, já está com as configurações que eu usei na minha última exportação. Dou um salvar, ó. E ele já vai estar aqui na minha pastinha. Então essa aqui é a minha foto preparada para postar no Instagram, tá? Muitos vão me perguntar, mas eu vou ter que fazer isso toda vez que eu for salvar uma foto para o Insta, vou ter que criar um documento novo, colocar todas essas informações. Não, faz isso uma vez só no Photoshop, ó, e salva eles. Então, por exemplo, ó, na verdade eu vou fazer diferente, eu vou deixar salvo aqui e vou disponibilizar no vídeo para vocês. Vou deletar isso daqui, tá? Delete, lixeira, já que o meu delete não está funcionando, lixeira. Ó, então vou salvar aqui, ó. Vou lá, Ctrl S, vou lá na minha pastinha do vídeo. Ó, depois eu vou deixar esse link junto com o vídeo para vocês, tá? Tá aqui, como postar em Instagram. Então esse aqui vai ser 1080 por 1080. Beleza, ó. Salvei um PSD que eu vou disponibilizar para vocês. Mesma coisa esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o 1080 por 1350, tá? Porque esse daqui é a fotinha na vertical. E o grid eu também vou postar. Então vou deletar aqui, tá? Já vai estar assim cortadinho. Vou salvar. Vou lá. Grid, vou colocar assim, ó, grid 6 grids, vou colocar 6 grids. Traço. Esse aqui tem o tamanho de 1080 por 1350 cada um, tá? Cada quadradinho desse tem aquele tamanho lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês com esses grids aqui. Vou disponibilizar isso aqui para vocês lá na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que vocês gostem, que ajudem, e qualquer coisa só comentar aí ou me dar um grito lá no Face, no Insta, que eu vou tentar ajudar vocês. Beleza? Aquele abraço, valeu, falou!